Então, salve, salve galera, e aí, como é que vocês estão? Tudo bem com vocês? Bom dia, boa tarde, boa noite e boa madrugada para todos vocês, meus alunos do YouTube. E aí, como é que vocês estão? Tudo certinho? Mais um vídeo da nossa série de legislação penal extravagante, especialmente a Lei 7.716 de 1989. Daremos continuidade aí às nossas aulas, beleza? Se você está curtindo essa série e outras que já estão aqui no canal, eu peço que você curta, se inscreve aí, ativa o sininho para você ficar atento aí a todas as aulas. E não só isso, gente. Compartilha também, compartilha esse vídeo para que a gente consiga aí alcançar outras pessoas, né? Para que a gente consiga ajudar outras pessoas também. Aqui quem fala é o Jardel, professor, mentor, pesquisador em Direito. E hoje vamos continuar essa legislação extremamente importante que pode muito tranquilamente ser uma questão da tua prova, beleza? Nosso item de retomada, ou seja, o item que nós vimos nessa outra aula, nós finalizamos essas duas causas de aumento de pena, tá? Então vamos seguir. A gente segue aqui para mais uma causa de aumento de pena, mais uma característica dos crimes em espécie, que é o artigo 20C. Ele diz o seguinte, na interpretação desta lei, o juiz deve considerar como discriminatória qualquer atitude ou tratamento dado à pessoa ou a grupos minoritários que cause constrangimento, humilhação, vergonha, medo ou exposição indevida e que usualmente não se dispensaria a outros grupos em razão da cor, etnia, religião ou procedência. Gente, qual é o ponto aqui do artigo 20C? A lei, ela traz um mandamento para o juiz, né? Diz, juiz, quando o senhor estiver, quando Vossa Excelência, na verdade, estiver interpretando a lei, considere como discriminatória qualquer atitude ou tratamento dado à pessoa ou a grupos minoritários, né? Que cause sofrimento, humilhação. Então, aqui é um direcionamento que a lei dá ao juiz, ao magistrado. Então, é um ponto que merece o comentário também, ponto também que é possível de cobrança. Assim como o artigo 20D, que é o que vem em seguida, né? Que diz, em todos os atos processuais, cíveis e criminais, a vítima dos crimes de racismo, ela deve estar, acompanhada de advogado ou defensor público, tá certo? Então, os artigos 20C e o 20D, aliado às outras características que já estão aqui, na verdade, que nós já vimos, fazem parte aí de todo esse início, de toda essa introdução para que a gente adentre especificamente aos crimes em espécie. Tranquilo? E aí, já iniciaremos, né? Como eu falei para vocês, nós veremos os crimes em espécie com maior incidência, tá, gente? Maior incidência em provas. O primeiro deles, artigo 4º. Vejam só o que é que diz o artigo 4º, Comete a prática discriminatória aí, é um dos crimes que está contido lá na Lei 7.716, quem nega, ou melhor, negar ou obstar emprego em empresa privada, tá? E aí, a conduta da pessoa é negar e discriminar, ou melhor, discriminando a pessoa em relação à sua cor ou etnia, ela negue ou impeça que ela consiga um emprego em uma empresa privada, na iniciativa privada, né? Se assim a pessoa fizer, essa conduta será apenada com reclusão de 2 a 5 anos, tá? No parágrafo 1º, gente, nós temos aí condutas equiparadas, tá? Por que é conduta equiparada, professor? Em razão do início do parágrafo 1º que diz: incorre na mesma pena quem essa expressão determina que nós temos condutas equiparadas. Ou seja, quem faz essas condutas aqui que estão no parágrafo 1º, inciso 1, 2 e 3, também terá a pena do artigo 4º, tá? Então, incorre na mesma pena quem, por motivo de discriminação de raça ou de cor, ou práticas resultantes do preconceito de descendência ou origem nacional ou étnica, deixar de conceder os equipamentos necessários ao empregado em igualdade de condições com os demais trabalhadores. Esse é o inciso 1. Inciso 2.
impedir a ascensão funcional do empregado ou obstar outra forma de benefício profissional. Aqui se aplica quando a pessoa impede aí que o funcionário ele ascenda na carreira, né? Que ele galgue aí um melhor benefício, que ele consiga avançar muito na carreira dele, e esse impedimento tem relação com a cor, a etnia dele, tá? Então, aqui, a pessoa que se assim fizer, se ela praticar essa conduta, ela cometeu esse crime na sua figura equiparada, tá? Inciso 3. Proporcionar ao empregado tratamento diferenciado no ambiente de trabalho. Então, esse tratamento diferenciado em relação à cor, à etnia dele, tá? Especialmente também em relação ao salário, tá? Vocês verão que esse artigo 4º ele tem 2 parágrafos. É o parágrafo 1º e o parágrafo 2º. Gente, nós já vimos o parágrafo 2º, tá? Quando nós vimos as características. Eu não esqueci dele. É porque nós já vimos ele em um momento anterior. Então, eu não repliquei ele aqui. Mas ele possui 2 parágrafos. O parágrafo 1º e o 2º, tá? Seguimos. Nós temos aí o artigo 5º e o artigo 6º. Vamos primeiro, artigo 5º. Comete crime na Lei 7.716 quem recusar ou impedir acesso a estabelecimento comercial, negando-se a servir, atender ou receber cliente ou comprador. E aí essa pessoa será apenada com reclusão de 1 a 3 anos. A conduta aqui, gente, é quando a pessoa ela se recusa ou impede que uma pessoa entre no estabelecimento comercial. Ou também ela não quer servir ou atender a pessoa em razão da sua cor, da sua etnia, tá? Então, se a pessoa pratica essa conduta, ela comete aí o crime do artigo 5º. E aí ela tem uma pena de reclusão de 1 a 3 anos, tá? O artigo 6º, ele diz o seguinte, ó, também comete o crime. Que está nessa lei, quem recusar, negar ou impedir a inscrição ou ingresso de aluno, em estabelecimento de ensino público ou privado de qualquer grau. O aluno não consegue se matricular porque a pessoa que é responsável pela matrícula, ela nega, justificando que ela não vai matricular determinada criança com razão da raça dela, em razão da cor dela. E aí, essa pessoa cometerá o crime com uma pena de reclusão de 3 a 5 anos. Vejam só que esse crime ele tem uma causa de aumento de pena, tá? Que está lá no parágrafo único. Se o crime for praticado contra menor de 18 anos, a pena é agravada de 1/3. Gente, essa expressão, deixa eu trazer aqui, ó. Essa expressão agravada, ela é a técnica, ou seja, ela está equivocada. Porque nós não temos aqui um agravante, mas sim uma causa de aumento de pena. A pena será aumentada em 1/3, tá, gente? Então, fiquem atentos aí, principalmente com o valor desse aumento, que é 1/3. Vamos seguir. Seguimos para o artigo 7º, tá? Também comete crime nessa lei quem impedir o acesso ou recusar hospedagem em hotel, pensão, estalagem ou qualquer estabelecimento similar. E aí a gente tem uma pena de reclusão de 3 a 5 anos, nas mesmas hipóteses que nós trabalhamos com relação aos crimes anteriores. Artigo 8º. Também comete o crime quem impedir o acesso ou recusar atendimento em restaurantes, bares, confeitarias ou locais semelhantes abertos ao público. Aí nós temos uma pena de reclusão de 1 a 3 anos, tá? E o artigo 10. Impedir o acesso ou recusar atendimento em salões de cabeleireiros, barbearias, termas ou casas de massagem ou estabelecimento com as mesmas finalidades. Esse daqui, inclusive, eu já vi a banca CESP cobrando uma questão sobre esse artigo, tá? Um artigo muito interessante aí, que é o artigo 10. Se a pessoa praticar essa conduta, será apenada aí com pena de reclusão de 1 a 3 anos, tá, gente? Vamos seguir. E aí a gente segue também para esse ponto. Se você está mexendo no celular, para agora. Esse é um ponto também muito legal em relação a essa lei, que são os efeitos da condenação, tá? Efeitos da condenação. O artigo
O artigo 18, ele trata, na verdade são os artigos 16, 17 e 18, ele traz efeitos da condenação que a pessoa estará sujeita caso cometa um crime que esteja contido na Lei 7.716, tá? Os efeitos estão lá no artigo 16. Professor, por que você está frisando o 16? Porque o 17 ele foi vetado, então não tem o 17. A gente só olhará para o artigo 16, ele foi vetado, tá? Então o que é que diz o artigo 16? Constitui efeito da condenação a perda do cargo ou função pública para o servidor público e a suspensão do funcionamento do estabelecimento particular por prazo não superior a 3 meses. Aqui nós faremos uma divisão, tá? Então, ele traz como efeitos da condenação 2 situações. Primeira delas, o servidor público, que nós já vimos, se ele cometeu o crime, um dos crimes aqui desta lei, ele estará sujeito à perda do cargo ou função pública, ou seja, ele cometeu o crime que está previsto nessa lei, ele tem como efeito da condenação a perda do cargo. Joia? Lembrem que também nós vimos lá no artigo 4º sobre negar ou impedir o acesso à empresa privada e a estabelecimento particular. E também tem outras disposições a respeito dos estabelecimentos particulares, né? Então, o que é que a lei diz sobre efeito da condenação e o estabelecimento particular? Diz que haverá a suspensão do funcionamento, vejam só, suspensão do funcionamento por prazo não superior a 3 meses. Então, prazo máximo de 3 meses. Se um estabelecimento particular pratica a conduta aí da prática de determinado crime dessa lei, ele terá o seu funcionamento suspenso aí por prazo máximo de 3 meses. Atenção ao prazo. Não superior, ou seja, o máximo 3 meses. Cuidado com o artigo 18 também, que ele é super, hiper, mega importante. Professor, o que é que ele diz? Ele diz que esses efeitos que estão lá no artigo 16, eles não são automáticos. Gente, eles não são automáticos. Cuidado com isso aqui. Esses efeitos não são automáticos e devem ser motivadamente declarados na sentença. Está lá no artigo 18. Então, se o teu examinador perguntar se os efeitos da condenação contidos lá na Lei 7716 de 89 são automáticos, responda que não. Responda que essa pergunta está errada. Os efeitos contidos nesta lei, eles não são automáticos. E, além disso, eles devem ser motivadamente declarados, ou seja, o juiz tem que fundamentar a sentença determinando aí esses efeitos da condenação. Beleza? Artigo 18. E a gente finaliza esse vídeo da série e no próximo vídeo nós veremos já com o encaminhamento para o final também, nós veremos sobre o crime de racismo e outros crimes que estão já na parte final da lei. Se você está curtindo, peço aí que você deixa teu like, se inscreve, ativa o sininho e, mais importante, gente, 4º ponto e o mais importante, compartilha para que a gente consiga ajudar muitas outras pessoas. Bons estudos e até a próxima. Tchau, tchau.